Bem-vindos aqui, meus amigos. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de convidar vocês. Eu fui convidada para esse espaço maravilhoso aqui na Casa Cor. E eu, quando convidei vocês, eu pensei exatamente o que a gente poderia contribuir com a sociedade, explicando sobre os relacionamentos, de que maneira os relacionamentos trazem para nós paz ou guerra. Você já teve em alguma situação onde você teve vontade de falar não, mas disse sim e acabou engolindo sapo? É mais ou menos isso. Ou quando você está no trabalho com o coração pressionado, porque em casa você teve uma briga com seu marido ou com sua mulher, e aí você não sabe que nesse momento algum colega seu fala alguma coisa para você, o seu nível de irritabilidade já está no topo. E tudo isso tem a ver com as coisas que você vivencia em casa. E depois da pandemia, a pandemia só mostrou mais ainda os problemas de relacionamento, porque muitos casais, especialmente famílias, não sabiam conviver sem estarem juntos o dia inteiro. Aliás, ao contrário, eles sabiam conviver sem estarem juntos, é isso. E depois, eles não sabiam conviver estando juntos. E isso trouxe uma série de problemas. Até tem uma pesquisa validada que 80% do brasileiro, por exemplo, não sabe falar não. Que a gente é muito legal, a gente é muito legal. E aí eu vou contar um caso especificamente que eu atendi essas semanas passadas, de uma menina que casou com um cara, ela com 28, ele com 40, ela nunca foi dona de casa. Foi criada mimada e tal, e o cara rico. Então ela pensou, vou casar com ele, eu não vou fazer nada. Só que ele era perfeccionista ao máximo. E aí ele falava assim, limpa aqui, já pediu pão? E ele, olha aqui a poeira aqui do negócio. E começou a atazanar a vida da menina de maneira tal que ela não sabia nem mais receber as pessoas. E ele só recebia convidados alto nível social. E ela chegou no meu consultório tremendo. Falei, o que foi? Ela falou, estou tendo ataque de pânico. Porque é só chegar convidado lá em casa, eu começo a chorar. Aí é um maior vexame, né? O convidado chega na sua casa e começa a chorar. Não dá. Então, o que geralmente eu falei para ela assim, olha, você tem que tratar a sua ansiedade e trazer seu marido aqui, porque vocês precisam conversar, porque ele não é o seu pai ou o seu chefe, ele é só o seu marido. E vocês? Vocês já viveram situações onde os relacionamentos têm uma influência direta na sua saúde física e emocional? Esse é o tema do nosso podcast. Ah, que lindo. Obrigado pelo convite. A Sheila já introduziu a ideia da nossa conversa, o nosso bate-papo. E a gente tem três profissionais, né, de segmentos diferentes que a gente quer associar às coisas de relacionamento. Então a gente está aqui, né, com a Cibele. Ela é uma arquiteta bem conceituada em Brasília, né, bem conhecida, e é uma coisa que se relaciona, né? A gente tem uma pergunta assim para fazer já diretamente para começar esse bate-papo, como que a parte visual, como que o seu escritório, como a sua casa influencia diretamente naquela palavra que a gente vai bater tanto hoje, né, que é a felicidade. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz e muito à vontade de estar aqui com vocês, de falar um tema que é um tema muito interessante, que é esse tema de relacionamentos ligados à felicidade. Eu acho que o nosso papel é conseguir unir tudo isso, né? Porque eu acho que quando o cliente, quando o casal se casa e que tem uma casa, cada um vem com uma história diferente, como é que você vai conduzir para que eles se sintam em casa também, numa nova casa? Né? Então, esse tema felicidade, ele chega toda hora pra gente, porque as pessoas querem uma casa para receber, para se sentir bem, para ter um momento com a família, e isso tudo, a casa é o centro, né? Então, as pessoas trazem a sua história, cada um com a sua, e a gente tem que fazer essa harmonia. Eu vi um nugget. O que é um nugget? São esses recortes que acontecem muito na internet, no Instagram. Eu não vi o contexto inteiro, eu só vi esse pedaço, onde o casal discute muito, e aí vem no carro discutindo, foi uma discussão, uma coisa pesada, bate porta. Aí quando eles entram numa sala, né, tudo fica calmo. E aí ele conclui e fala assim, essas são as nossas cores. Então, existe isso mesmo? Tipo existe. Assim, aquele ambiente onde a calma do casal, onde a cor influencia, onde tudo fica mais colorido, né, de certa forma? Sim, isso existe, sim. A gente tenta colocar cores
Por exemplo, você não vai fazer uma cozinha, um quarto vermelho, mas ao mesmo tempo você pode usar determinados tons de vermelho numa cozinha que estimula a fome, te acelera mais. Então, essa escolha de cores, ela tem a ver, sim. Então, a gente costuma dizer que quando a gente faz um checklist com o cliente e faz um briefing, a gente consegue captar a essência de cada um. Como é que é o estilo e como é que vai nascer o projeto, né? Ah, que legal. E a gente está com também uma outra convidada, né? A Rafaela. A gente sabe da importância hoje da medicina para toda a sociedade e a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? E ela também está fazendo a sua função, Sheila, tá sendo uma psicóloga. Isso, por isso que eu chamei. E, assim, hoje a felicidade, o ambiente, tanto no trabalho como em casa, influencia na parte física, na parte das doenças, né? O que pode suavizar em relação a isso? Obrigada pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês falando desse tema tão necessário e atual. Então, eu acho que hoje eu lido com pacientes que de fato adoecem, né? Então, é impactante essa necessidade que a gente vê hoje em dia das pessoas estarem felizes o tempo todo. É como se fosse uma urgência, todo mundo precisa estar feliz o tempo inteiro, mas a gente sabe que para a gente estar feliz, a gente sabe que a felicidade em algum momento a gente tem que estar triste. Mas isso não pode ser uma constante. Então, na minha prática, eu vejo que sim, que esse impacto, a pessoa ficar estressado o tempo inteiro impacta no físico, porque o corpo, ele não está adaptado para um estresse contínuo. O estresse, ele é necessário. É uma reação ao organismo, alguma coisa que representa perigo. Mas quando isso se torna uma constante, vai chegar um momento que a pessoa vai adoecer, porque o corpo físico vai dar sinais que os sintomas já demonstraram. Então, assim, estar feliz o tempo todo, eu acho que é o sonho de todo mundo. Mas, assim, é meramente impossível. A gente tem toda hora desagrados. Então, eu acho que a gente tem que procurar a harmonia e o equilíbrio em tempos tão difíceis. Acho que esse é o grande foco, né, Sheila? A gente estava conversando também muito sobre isso. E a Sheila tem um projeto muito legal, que é o Relacionar-te. E como existe uma frase de uma música que a gente sempre cita em aulas, né? Eu sou especialista, sou professor e sou especialista em redes sociais, e a gente dá uma construção, né, de como isso pode ser benéfico, mas como também pode ser algo do mal. E hoje, né, o Relacionar-te leva a ideia, nessa música que eu sempre falo, ninguém consegue ser feliz sozinho. O que a gente tem que fazer, o convívio sempre vai existir. Então, o que seria o Relacionar-te na sua visão de felicidade? Então, tudo começou quando eu decidi aceitar uma premissa que eu já vinha observando no meu consultório, que os relacionamentos são a base de toda a nossa história, da nossa vida, da nossa saúde. E se você vai bem nos relacionamentos, sejam eles relacionamentos com filhos, com marido, com empregado, com chefe, com amigo, com pai, com mãe, enfim. Se você vivencia esses relacionamentos de uma maneira leve, você tem condição de aprender a ser feliz. Sendo que a felicidade é um estado de espírito. Você não é feliz todo dia, toda hora. Você vive momentos alegres, mas você tem paz no seu coração quando você está feliz. E aí o que eu percebi? Essa palavra relacionar-te veio na minha cabeça porque eu entendo que relacionar é uma arte e essa arte precisa ser feita de uma forma leve. E aí eu fui percebendo que os relacionamentos, nós nos comportamos herdados das outras famílias que vêm antes de nós, dos nossos ancestrais. A gente se relaciona de uma maneira muito dura, não é leve. Ah, você viu que eu fiz jantar? Ah, mas você viu que eu abri a janela? Não, são coisas completamente diferentes. Você acaba herdando isso, né? Assim, não, porque você tá suja. Eu suja tá você. As pessoas se atacam numa conversa pequena, boba, o tempo inteiro. Ah, por favor, pega água pra mim. Ah, não vou pegar não, pega você. E em casa... A gentileza, né? A gentileza acaba. E aí os relacionamentos vão ficando machucados, e aí as pessoas vão se machucando, que isso eu vejo claramente. Assim, vocês três não estão aqui por acaso. Porque assim, eu vejo as pessoas adoecendo, no caso de procurar médico, vejo as pessoas que vivem em casa sem harmonia, sem organização, né? O lar. Você organiza os lares. Eu falo, gente, pelo amor de Deus,
vai lá, porque precisa de ter um mínimo de organização para você viver em paz. E outra coisa na sua área, Del, que eu vejo assim, como os casais hoje dormem com os celulares e não um com o outro. A ponto de no consultório eu falar assim, quando você chegar em casa, depois do trabalho, deixa o celular no lavabo. Eu falo isso como tarefa para casa, deixa o celular no lavabo. Porque se o celular estiver à mão, o tempo inteiro, você deve escutar isso. As traições são via WhatsApp, via Instagram. São muitas ferramentas, né, no muita celular. coisa, sabe? Um dorme, o outro fica até 3 da manhã no celular. Sabe? Isso vai dando uma desconexão nas relações. Tanto de pais e filhos, quanto marido e mulher, de amigo. Isso que você comentou antes. A gente escreve no WhatsApp, a pessoa entende outra coisa completamente diferente. Porque, assim, o jovem hoje não usa isso aqui mais como telefone. Só usa como mensagem. Isso aqui não serve mais para telefonar. Não, eles não querem ligar. Chama smartphone agora, né? Não, e aí, quando você escreve, não tem tom de voz. Legal, ele, por exemplo, ele só manda áudio. Então eu sei o tom de voz, se tá bom ou se tá ruim. Mas a maioria das pessoas escreve, oi, tudo bem? Você fala, ixi, lascou. Oi, tudo bem? Eu mando áudios pra você, né? É verdade. Mas é muito interessante isso, porque eu acho que em tempos em que a gente está muito conectado o tempo todo, ao mesmo tempo a gente está muito desconectado das pessoas. Exato. E um dos pilares para a saúde física e mental, nós somos seres relacionais, a gente precisa estar conectado o tempo todo. Então as relações que a gente tem interpessoais, elas são premissa básica para uma saúde física. Isso faz parte, isso reduz inclusive risco cardiovascular, isso está provado. Então, risco de demência, né? As pessoas precisam interagir. E hoje as pessoas ficam muito isoladas. Por quê? Porque elas se sentem conectadas o tempo inteiro, mas na verdade elas não têm essa relação interpessoal direta. Então, não conversa diretamente com a pessoa, fica o tempo todo no smartphone. E nada é mais impactante na sociedade desde a Revolução Industrial até o surgimento das redes sociais. E nós, né, a nossa geração é da época do Orkut. Isso revolucionou o brasileiro, né, de uma certa forma. E assim, o que a gente sente, né, nessa ideia de redes sociais, que a gente sempre fala, né, as grandes invenções, elas surgem nas grandes necessidades. Se você parar para pensar que na Segunda Guerra Mundial surge o computador. Na Guerra Fria surge a internet. E na pandemia surge o home office. Né? Mas o home office vem antes. Vem, só que na pandemia, né, já surge como necessidade. Aí eu vou passar a bola para a Sibeli aqui, vou fazer um desafio aqui para ela, porque assim, o home office é uma coisa assim que envolve as 3 profissões. Exatamente. Né? Envolve a psicologia, conviver, e sempre tem aquela frase assim, eu vou matar minha esposa, vou matar meu esposo, né? O dia a dia. E trabalhar é uma coisa e complexa. Também a hora do trabalho com a hora de ficar em casa se mistura e a gente não sabe se está trabalhando ou não tem mais dia, não tem mais noite. Não tem sábado. É complexo. Né? Do lado da Sibeli, existe um lado muito importante, porque você tem que gostar de estar em casa. Só que agora você tem que gostar de estar em casa e gostar de estar no trabalho. E é a mesma coisa. Daí você tem que deixar um trabalho bonito e uma casa bonita. Né? Mas assim, hoje eu sinto, até para contratar um profissional, né? Você vai fazer entrevista com algumas pessoas, ninguém quer trabalhar, né? E na minha profissão é muito difícil o home office. Porque você quer discutir projeto, você quer fazer alteração, você tem que falar um pouco da necessidade do cliente. Então assim, para mim hoje, eu acho que na minha área é muito bom você ter os profissionais que trabalham com você presencial. Né? E já tem gente que fala, não, né, juventude hoje em dia, eles querem ficar em casa para trabalhar na madrugada, fazer outra coisa de dia, eles querem, não, eu não quero compromisso. Né? Então, isso realmente está atrapalhando todas as profissões. Eu vejo as lojas de armário, falam a mesma coisa, a gente está com dificuldade de equipe porque as pessoas estão querendo ficar no home office. Mas eu acho que tem que ter um limite, porque aí eu brinco assim, não, eu vou contratar híbrido. Porque aí pode ir 3 vezes na semana, né? E aí você consegue se organizar. Mas tem acontecido muito isso. Mas algumas profissões as pessoas conseguem. Não sei. Você consegue trabalhar home office trabalhando... Consigo trabalhar sim. Só que o que eu vejo... Seus pacientes de São Paulo, por exemplo, você atende de casa? Eu tenho paciente fora do país e tudo. Mas isso aqui... É possível. O que não é possível é que eu tenho que ir em casa tolher quem tá... Se tiver alguém na minha casa, eu não posso atender. Porque minha conversa é privada. Entendeu? Então, assim, outras funções da minha família, por exemplo, ficam prejudicadas. Então, tem que ter um ambiente mais seguro, mais pro meu privado.
né? É que senão a pessoa não se sente vontade Não nem se sente de a contar, vontade de né? conversar comigo. A pessoa conversando comigo e passando, gente. Não dá. Você na telemedicina, não sei se tem. Não, a telemedicina a gente faz. Eu também tenho paciente fora do país, mas eu faço no consultório mesmo. Eu não faço em casa. Eu vou pro consultório, porque a gente precisa registrar, né? Prontuário, essas coisas. Mas a gente faz atendimento online. Mas assim, sinceramente falando, não é a mesma coisa. Eu acho que é aí que entra essa coisa da saúde mental, porque quando você trabalha muito em home office, você acaba trabalhando até mais. E aí as pessoas não descansam, aquela coisa de levar celular pra cama. Então eu acho que isso mistura muito. Eu tava viajando agora, nem tinha casos de urgência. Eu falei, gente, eu não trabalho em UTI. As pessoas têm que aprender a esperar um pouco. Ninguém dá conta de esperar, né? Voltar. Aí, mas às vezes é a urgência que às vezes as pessoas não se acalmam. Eu acho que é isso que tá deixando as pessoas muito aceleradas. Sabe Achar que você tá viajando, que você tem que estar resolvendo uma coisa que dá pra você chegar. Meus pacientes escrevem pra mim 11 horas, 11h30 da noite. Tipo assim, eu deduzo que é a hora que eles vão dormir, deitar. Aí eles falam, lembrei que eu tenho que contar isso pra Sheila. Aí eles escrevem, falam, doutora, lê só na segunda. Eu rio, porque eu acho engraçado. Mas que eu durmo mais ou menos um pouco mais cedo, e aí o trim, eu falo, paciente meu, agora Isso tem é que uma ter das limite. coisas que mudou na nossa profissão. O médico hoje ele tá muito mais sobrecarregado porque a gente vive um terceiro, um quarto turno. Não tem como. Uma coisa. E assim, na minha especialidade, né, que é oncologia, claro que é tudo urgente. As pessoas acham que tudo é urgente, mas a gente tem que ensinar as pessoas o que de fato é urgente, que aí é a hora que entra o limite. Porque a gente dá o celular para todo mundo. Todos os meus pacientes têm meu celular pessoal. Então, eles sabem que eles têm livre acesso. Então, eu que tenho que dizer até onde eles podem ir ou não. Porque não tem como. Eles mandam mesmo o tempo inteiro. E aí, isso é uma das coisas que para o médico ficou muito mais difícil. Porque nem todo mundo sabe lidar com isso. E aí entra o relacionar-te. Por quê? Porque lá eu ensino como colocar limite. Como as pessoas devem falar não. Com graça e leveza. Também não é nada de uma maneira bruta. Como lidar com pessoas difíceis. Por exemplo, lembra o dia que você estava conversando comigo sobre uma cliente sua que tem um relacionamento tóxico e aí ela acabou ficando doente, gravemente doente, porque o câncer é uma doença difícil, e ela tem um relacionamento difícil. E lá no relacionamento eu falo isso. Falo, olha, se você está lidando com uma pessoa difícil e não quer terminar, porque essa pessoa de alguma forma vale a pena. Extrapola, né? Adoece. Com certeza. Adoece você. Aí eu falei, eu vou mandar para Rafaela. Isso é uma coisa assim que eu vejo muito na minha prática. As pessoas, elas têm modelos de relacionamento. Isso. Elas começam a se relacionar de uma forma que não é sustentável. Chega um momento que essa paciente, ela fica tão estressada a longo prazo, porque essa relação viola o limite dela, ela tá estressada o tempo todo, como essa sua paciente. Então, assim, ela tá sempre em alerta. Será que meu marido vai ficar chateado isso? Será que vai ficar aquilo? Ou será que ele tá fazendo isso? Será que ele tá fazendo aquilo? Será que essa mensagem é assim, assado? Então, isso é uma coisa que fica crônico. Em algum momento, a paciente adoece de forma física. E aí eu falo sempre, eu lido com pacientes que têm, principalmente meu público é feminino, eu lido com pacientes com tumores femininos, principalmente mama e tumores ginecológicos. E o que eu vejo, quando uma paciente ela adoece, ela nasce de novo. E ela nunca vai ser a mesma pessoa. Então, a partir daquele momento... Ela quer viver, né? Ela quer viver, mas ela não quer viver do mesmo jeito. Olha que frase, nasce de novo. Ela nasce de novo. Eu falo para os pacientes, ela traz um monte de cicatrizes que vão contar a história dela e aí ela vê que, assim, eu não tenho mais tempo a perder. Daquele jeito que eu tava. E eu falo para todas elas, eu falei, olha, a gente estava seguindo um caminho, essa rota te trouxe para um lugar que não é bom. Então, ou a gente muda a rota, ou isso aqui não vai sair de você. Porque a grande maioria das vezes, o emocional, ele é a cereja do bolo. É ele que vai reconecta, né? Igual tem reconectando. Exato, porque a paciente não sai daquele nível de estresse. E aí, a hora que a paciente, ela fala assim, mas eu não vou aguentar mais aquilo do meu marido. Eu não vou aceitar mais aquilo. E aí eu falo, então, vamos lá, a gente precisa ressignificar, a gente precisa contar isso pra ele de outra forma. Porque tem 25 anos, tem 30 anos que vocês estão casados e a forma com que vocês se relacionam é essa. Então agora a gente vai ter que mudar, inclusive a forma com que você vai se comunicar com seu marido. Porque você precisa contar pra ele que você não vai mais aceitar o que você aceitava antes. Por quê? Porque pra ele tá normal, tá ótimo. Pra você que tá ruim. Então, a questão do se relacionar, da relação dos pacientes, se comunicar, isso é extremamente importante. E aí que eu falo que hoje a medicina tradicional, ela precisa mudar.
As pessoas precisam ver o doente ou o paciente como um indivíduo único. E ele tem características, tem relações, coisas que só ele traz com a história dele. Não adianta eu focar só na doença. Então, tem inúmeros fatores que implicaram para aquele indivíduo adoecer. Então, você precisa explicar isso para ele. Então, assim, olha, desse jeito aqui não vai funcionar. A gente vai precisar mudar como sem culpar ele da doença, né? Claro, porque tem muita gente que faz isso, assim. Deixa eu ver só se eu entendi esse final, assim. Então, você cita que não existe uma forma milagrosa para tudo. Não existe um padrão para todas as pessoas em relação à parte física. Então, aí envolve muito a Cibele, porque, assim, quando a gente fala de reconexão, né, o ambiente físico influencia muito nisso. Já aconteceu, assim, de um cliente, né, tá com briga em casa e, às vezes, mudar uma cor, mudar um quadro, colocar... Por exemplo, a gente vê que você citou uma coisa muito legal, que tem alguns lugares em Brasília que são coisas mais velhas, que a pessoa fica 30, 40 anos no mesmo ambiente, isso influencia diretamente o emocional. E aí vai o Cibele psicólogo, né? Que ela tem que tentar agir nisso. Como que é isso, Cibele, de uma forma geral? Assim? É que as pessoas, às vezes, elas vão ficando mais maduras, né? Elas não mudam as coisas. Então, você vai passando o tempo, você tem que ver, poxa, eu tenho 30 anos de casado, tá na hora de eu ver, meus filhos casaram, aí vou para um apartamento menor, uma casa menor. As pessoas mudarem o tipo de vida. Eu acho que não pode acomodar e ficar naquela mesma história, né? Então, acho que é por aí. Que tem a mudança, né? Aí, né, a gente fala de casal, né, Sheila? A gente estava conversando bastante sobre isso. Hoje, conviver é muito difícil, né? Conviver é muito complexo. Agora, veja bem, uma coisa é você conviver com seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, porque é uma coisa de sangue. Agora, conviver com estranho é complexo, mas estranho é complexo. E fazer essa reconexão, né, de tempos em tempos é um desafio. Então, quando você atende um casal, que você vê a ideia, você acaba indicando outros profissionais. Sim. Já aconteceu, né? Sempre. Aí existem os casos mais sérios que a Rafaela pode explicar muito sobre a ideia da doença física, né? Como o emocional influencia diretamente nisso. E como não tem uma forma milagrosa, que você deixou bem claro, não tem um padrão, são pessoas e pessoas, então surge o lado Rafaela psicóloga também. Com certeza. Eu falo assim, que na minha prática, na nossa vivência clínica do oncologista, a gente precisa fazer estudo clínico e colocar todo mundo no mesmo bolo. Porque eu preciso fazer um estudo grande, randomizado, de fase 3, para provar que aquela medicação funciona. Então, acaba que a gente coloca todo mundo no mesmo bolo como doença. Só que a gente precisa lembrar que antes da doença tem um indivíduo. Então, assim, eu vou tratar aquela doença, mas eu preciso entender que ele tem inúmeras particularidades. E que se eu focar só na doença, eu não vou resolver o problema. Porque na grande maioria das vezes, se a gente for olhar, 5 a 10% dos cânceres, eles são relacionados com hereditariedade. Então, 90 a 95% eles são causas adquiridas. É o ambiente. Se esse indivíduo fuma, se bebe, se come mal, se dorme mal, se está estressado. Então, eu vejo muito isso na prática clínica, que às vezes eu tenho pacientes, por exemplo, que elas têm mutações genéticas que aumentam em 80% o risco de câncer. E essa paciente, ela tem um câncer aos 83 anos, depois que ela perdeu o marido. Então, assim, você vê que o emocional, ele impacta no indivíduo. A tristeza, né? A tristeza. Então, assim, a gente precisa entender que é um contexto, que cada um carrega a sua história e isso impacta no corpo físico. Eu vim agora de táxi para cá e o taxista perguntou o que eu ia fazer, eu contei. Aí ele falou assim, nossa, doutor, tenho que te contar uma coisa. Meu cabelo estava caindo todinho, porque eu estava casado com uma mulher insuportável. E o povo fala que você troca de mulher é só trocar de CPF. Não é verdade. Porque eu separei, eu tô curado desse jeito. Eu casei com uma mulher maravilhosa. Então, assim, o fato é que realmente, quando você vive um relacionamento mais saudável, você fica com mais saúde física. A medicina, com essa história de trabalhar a pessoa, e a psicologia com a história de trabalhar o lado saudável. Não focar na doença, mas focar no lado saudável. Aquilo assim, você vai ver o que eu comprei e não o que eu não comprei. É mais ou menos isso. E eu vejo também que o paciente, eu tive clientes que já passou por esse tratamento, e eu vejo que depois que passa e que ela cura, ela quer dar certo. Ela quer sempre acertar. Ela não quer comer o glúten, ela quer a casa mais bonita, ela quer viver, ela quer viajar. Então ela fica com sangue no olho para fazer tudo que talvez ela deixou de fazer. Exato. Que é aquela história do dizer não, né, para aquilo que incomoda ela e
Eu acho que Viver a a gente vida. acaba que a gente fica muito permissivo. Eu falo que a única certeza que a gente tem quando a gente nasce é que a gente vai morrer um dia. Mas a gente não acredita nisso. Não. E aí, quando a gente adoece, parece que a morte, ela fica muito próxima da gente. É a hora que você fala assim, nossa, A finitude, né? a Pode finitude. acabar. Eu podia ter dado errado mesmo, eu podia não estar aqui. Então, assim, por que eu não vou viajar? Por que eu não vou aproveitar com minhas amigas? Porque às vezes é isso, elas ficam muito permissivas com coisas que não agradam. E aí chega um momento que ela fala assim, não. Tanto é que a medicina hoje, quando a gente fala, por exemplo, de tratamento oncológico, a gente não faz tratamento oncológico só com médico. A equipe multi, ela é necessária. Então, assim, terapia, por exemplo, é premissa básica. A gente precisa sempre, isso é na anamnese inicial, o paciente ele é encaminhado para um nutricionista, para um fisioterapeuta, para um psicólogo. Por quê? Porque a gente entende que esse paciente ele tem que ser visto de forma integral, não é só remédio. E aí tem uma coisa legal, que foi um dos motivos pelos quais eu chamei o Deodato. O professor, ele é uma pessoa que incentiva o aluno. Eu não conheço nenhum professor que seja mais bem-humorado e idealista e um cara que tem objetivo. Ele quer fazer a turma dele dar certo, ele quer fazer a turma passar no concurso, deve pagar um preço também, porque que trabalha. Mas é exemplo, né? A gente tem graças a Deus, a gente teve uma criação de uma forma que dá para fazer isso. A gente não pode pensar que todo mundo tem as mesmas oportunidades. E assim, né? O exemplo é muito grande. Então, às vezes, por exemplo, a Cibele, conhecendo pouco, né? Você vê que ela já traz uma alegria pro ambiente. Traz. E isso, às vezes, o casal tá ali naquele momento, né? O casal tá ali e chega... E aí, gente? O casal, peraí, a gente já tá com vergonha de brigar perto da Cibele aqui, né? Então, Hoje eu tive uma situação parecida numa obra que eu fui. O casal tava no mau humor. Peraí, cheguei pra resolver. Hello, No né? final, eles estavam tão felizes, eu nem tinha resolvido. Eu falei que eu tinha psicóloga. resolvido. Mas Entrou em ação. eu nem tinha resolvido o problema, mas ela achou que eu já tinha resolvido. Porque eu cheguei falando um pouco mais alto. Aí ela falou, deu tudo certo. Eu falei, deu. E você Só que eu volto assim. amanhã pra resolver com o mestre. Ele é assim. Um dia eu tava também, dando uma aula, a aula começa às 7 horas da manhã, cheguei a aluna, professor, a sua animação de manhã me irrita. Tipo assim, Você o de já manhã... chegou com frequência. Com aquela frequência. E o que eu tô sentindo muito, né, como empresário também, é como o ambiente de trabalho tá doente. Ele tá assim, um disputando com o outro, e às vezes não é nem uma disputa por cargo, não é isso. É uma coisa que tá muito complexa. Eu tenho uma pergunta assim, Sheila. Essa disputa, esse ambiente de trabalho muito doente prejudica a empresa. Né? Olha, 53% das empresas, elas têm dificuldade com absenteísmo, plano de saúde, alcoolismo, que é grave nas empresas, e essa relação interpessoal doentia. Está tendo muito abuso moral, verbal, além do sexual que sempre teve, e sempre era o mais falado. Então, o que eu entendo? As empresas estão gastando muito mais dinheiro para cuidar dos funcionários que não estão saudáveis do que se eles investissem em algo que pudesse dar para eles um subsídio para eles ensinarem as pessoas a se relacionarem. Tipo, alguma coisa no horário de trabalho? Um curso, um ambiente de descompressão? Alguma coisa. Na verdade, eu tenho interesse em ensinar para as pessoas como elas podem se relacionar de uma maneira mais leve. Porque se você aprender a relacionar em casa com a sua família de uma maneira leve, seu coração vai leve para o trabalho. Porque quando você briga com seu marido, vai para o trabalho, você já vai apertado, já vai agoniado, aflito. E aí você dá uma resposta mal criada. Ou uma resposta imatura. Foi uma menina que eu atendi, ela falou assim, é porque minha chefe está me punindo, me deixando presa no trabalho. Eu, como assim? Que horário que você estava no trabalho presa? De noite? Ela, não, 3 da tarde. Eu falei, mas não era o seu horário de trabalho? Ela falou, era. Mas mesmo assim, eu podia ter ido embora, não tinha nada para fazer. Olha a visão, né? Visão. Então, aí tem uma outra parte do relacionar que é importante, é o relacionar com você mesmo. Que as pessoas hoje não se conhecem. Tem 2 pilares que eu falo que são importantes. Eu até brinco lá no meu consultório, eu pego assim, fazer fazer os pilares iguais, Sibeli. 2 pilares, autoestima e limite. Se a pessoa tiver autoestima, que significa se conhecer, saber quem ela é, saber como ela se comporta, saber o que ela quer. Para ela, né? Para ela. Saber se posicionar, que aí entra o limite. Porque não adianta nada eu entender tudo sobre mim e continuar a deixar
você me afetar. E eu ficar intoxicada pela nossa relação e ficar doente. Entendeu? Então, se as pessoas aprenderem a se relacionar com elas mesmas, entendendo o que é autoestima, porque eu pergunto, o povo fala assim, autoestima é gostar de você. Não, tá muito simples. É muito mais do que gostar de você. Né? Então, é relacionar com você mesmo para depois aprender a relacionar com o outro em qualquer lugar. Eu viajando agora, uma menina falou assim, você consegue tirar uma foto minha? Eu falei assim, posso? Eu perguntei, cadê seu marido? Não, eu tô sozinha. Ela tava viajando sozinha. O que se faz na Grécia sozinha? Ela, não, eu costumo viajar uma vez por ano sozinha. Então, assim, você vê que ela se ama, né? Ela tava tão feliz e ela não passava aperto, não. Ela deixava a mochilinha dela, colocava o celularzinho no chão, assim, ó, colocava e tirava foto. Então, eu acho que é mais ou menos isso, a pessoa saber que ela é capaz de fazer isso, né? Exatamente. E não necessariamente você tá com alguém para ser feliz e para construir alguma coisa. Essa teoria, ela é bem construtiva, né? Só que a prática a gente sabe que é um pouco diferente, né? Principalmente você, Sheila, que trabalha com casais diariamente. E assim, né? Eu vejo no ambiente, no meu trabalho, que às vezes tem pessoas que vão produzir só à tarde. De manhã chega aquela tensão. E assim, eu não consegui, só se alguém me convencer muito, que dá para separar. Tem gente que fala assim, ó, briga em casa, tô com um grande problema, mas eu chego em casa, eu tiro um botãozinho, eu me viro, eu sou outra pessoa. Não consigo ver isso na prática. Então, eu acho que as empresas, né, eu estou fazendo isso, tentando associar um amparo psicológico para as pessoas. Porque, assim, para você produzir, você tem que estar bem em casa. Como que você consegue, né, nas palestras, nas empresas, por exemplo, mostrar esse lado, né, de ter esse amparo psicológico? Porque em casa mulher está doente, esposa está doente, filho, algum problema. Chegar no trabalho e produzir é algo muito difícil. Então, isso aí foi outra coisa que eu priorizei, uma característica que eu priorizei, que os 3 têm, que eu tenho também. Bom humor. Se você tiver bom humor nos relacionamentos, você consegue quebrar muitas das... E achar saída para todos os problemas. Para todos os problemas, entendeu? Assim, não, chegou lá, o marido tá emburrado, você fala, não, o marido burrado. Quando você desemburrar, eu volto. Entendeu? Ao invés de falar, ai, que saco, né? E começa aquela confusão. Começa a falar mal do marido e, na verdade, você tá falando pra você mesma, né? Às vezes eu uso expressões pequenas. Eu falo assim, amor, o que foi? Você já parou? O cara tá estressado lá, tô já respondendo, mal criado. Você fala, amor, o que foi? Mas é exemplo, né? Olha que interessante. Sabe, eu morei em Porto Alegre 5 anos, depois morei 5 anos em São Paulo. E mesmo assim, meu escritório continuou aqui. Tinha cliente que nem sabia que eu morava fora. É verdade. Porque eu vinha toda semana. Eu lembro. Eu era praticamente uma parlamentar. E aí, por que eu fui? Eu tive uma médica até que falou comigo, você vai largar a sua vida profissional? Eu falei, gente, mas eu não vou largar. Eu posso construir minha vida profissional lá. A minha família é mais importante que o meu trabalho. Então, eu priorizei meu marido, mas ao mesmo tempo, a minha filha, eu não ia deixar a minha filha sem o meu marido. Então, as empresas, para contratar um CEO, elas querem que as esposas estejam ao lado, porque ele performa melhor. Claro. Eu acho que assim, eu tinha certeza que eu ficava 2 dias aqui em Brasília, ele ficava bem, a minha filha também, mas quando eu tava lá, mesmo que eu não encontrava com ele durante o dia, eu sentia que ele produzia muito, que ele tinha energia. Então eu acho que é isso, assim, acho que é aquela coisa de apoiar. Mas ao mesmo tempo eu tinha a minha vida na cidade, que eu também me virava, eu não era aquela pessoa que tava lá por ele. Dependente. Eu fui por mim. Né, eu fui por mim, eu acho que isso eu tenho assim, muito orgulho de dizer que também eu não larguei minha profissão por causa disso e consegui ressignificar. É isso. E a gente aproveita esse exemplo, né, por exemplo, Brasília, quando as pessoas vêm para Brasília, nossa, o pessoal aqui é metido, não conversa. Porto Alegre, né, o gaúcho ele já tem um lado mais fechado. Eu não sinto nem Porto Alegre, nem Brasília, então isso é mais, você, né, Sheila? Eu cheguei em Porto acho. Alegre, meu marido tinha confraria. Aqui ele não tem essa confraria. Quando a gente foi embora lá, eu chorava tanto, e minha filha também, que meu marido falou, gente, mas eu nem sabia que vocês gostavam tanto. Eu gostei demais, porque eu acho que foi uma cidade que me abraçou muito, porque o gaúcho, ele tem aquela coisa, ou ama ou odeia. E eles me abraçaram, sabe? Então, eu acho que é muito... Uma vez meu marido estava chegando de viagem, ele fazia parte internacional da empresa. Quando ele chegou lá em casa, estava cheio de gente. Eu contratei um churrasqueiro. Lá não é churrasqueiro que eles falam, não, é assador. Contratei um assador, estava tendo um churrasco, um copo de cristal. Meu marido falou, o que está acontecendo aqui? Eu falei, nossos vizinhos. Nossos vizinhos, hoje, eles são tão amigos do meu marido, que hoje um mora na Europa, outro mora... Eles ligam e falam assim, pois é, essa amizade aí você deve a mim, porque...
Então, assim, eu acho que é muito da pessoa. É o tal do relacionamento com você mesmo. Eu aqui em Brasília, eles me ligavam, sua filha tá de mini saia num frio de 2 graus. Eu, cadê a empregada? Aí eu ligava pra secretária, ela falou, não, eu já coloquei meia, mas ela tirou. Minha filha era calorenta, assim. Então, assim, as minhas vizinhas cuidando de mim, ou seja, são fechados? Pra mim, não foram. Eu acho diferente, eu não sou daqui também, e me falaram isso quando eu cheguei em Brasília, e eu falei, eu não concordo, eu acho que é diferente, as pessoas respeitam seu espaço, porque eu morei em Salvador também, na Bahia, e lá o pessoal é totalmente diferente, eu falo que é outro país dentro do Brasil, e assim, as pessoas aqui, elas são muito educadas, muito polidas, elas, se você, né, permitir, elas vão, se não, então eu acho que depende muito do indivíduo depende do seu exemplo, é você. Tipo você. assim, né, você tava em Porto Alegre, não é que as pessoas odeiam ou amam, é porque sempre onde você tá, elas vão te chamar. Porque é o que você constrói. Com essa coisa da enchente, meu marido falou, moça, quer trabalhar numa ONG? O que tá acontecendo? Eu tava arrecadando tudo pra secretária que era minha, pra amiga do não sei quem, pra cabeleireira do não sei... Porque assim, eu deixei laços lá. Então eu acho que essa coisa, eu acho que a felicidade, ela tem uma relação com várias coisas, não só com o trabalho, não só com a arquitetura, não só com a psicologia, não só com a medicina. Eu acho que... Com o propósito de vida. Exato. Eu acho que a palavra é propósito. Você tem que decidir ser feliz. E não depender do outro, entendeu? Eu também acho que por isso que o casal é importante, né, Sheila? Tipo assim, mesmo. é o exemplo, né? Porque às vezes você não teve essa felicidade como exemplo. Às vezes o seu pai, a sua mãe, seus avós não te deram isso. E aí quando você chega, você encontra alguém que tem isso. Então, eu tive uma genética muito boa. Minha mãe, ela é uma mulher que ela acorda pra ser feliz. Ela é muito. Isso aí eu acho que também tem um pouco de genética, com não certeza. tem? Tem. Isso aí a gente tem estudo. Meu marido, assim, eu acho que ele é feliz, mas ele é mais calado, ele é mais introspectivo. Eu brinco que eu falo que ele é mais reparador, assim. Eu não reparo nada. Eu chego falando e ele já observa muito. Então são perfis, né? Com certeza. Eu acho que a gente decide o que a gente quer ser, o que a gente quer viver. Isso impacta muito. Eu falo muito isso para as pacientes. Porque quando chega lá, tem um problema muito sério. E eu falo, assim, eu sou categórica. Eu falo, então, a gente vai precisar ser um pouco prática nesse momento. Não dá para dramatizar. Temos um problema e ele tem solução. Então, vamos focar na solução e vamos fazer tudo pro negócio dar certo. Porque se você ficar, então, você tá doente mesmo, é muito grave. A pessoa fica bucólica, né? Exato. Então, assim, tem que ter alguém para falar assim, vamos voltar aqui pra realidade. Porque eu entendo que o sofrimento ele é necessário. E eu falo para as pacientes, precisa sofrer. Porque é igual aquele luto que a gente não vive. Vai no fundo do poço para levantar. Exato. Então, assim, aquela dor, ela precisa ser sentida, mas não pode ser permanente. Então, assim, sentiu, eu falo. Às vezes chega na sexta-feira, eu falo, ok, vou te dar sábado, domingo, segunda-feira. Chega aqui e vamos cuidar do negócio. Porque não dá para ficar chorando, não. Você acredita que às vezes eu falo assim, olha, você vai chorar, chora 15 minutos ininterruptos. Mas chora com vontade. Depois olha pro relógio e fala, chega. Levanta, sacode a poeira e ó, porque senão você fica chafurdando na tristeza. Com certeza. É verdade. Mas sentimento também a gente tem várias pesquisas mostrando isso, assim, de que se você coloca, você fica só assistindo filme de comédia, muda neurotransmissor, isso é fisiológico. Se você fica com gente só pra baixo, só falando notícia ruim, igual a gente, né, às vezes tem aquela pessoa que só fica assim, ai, tá tudo ruim, a economia tá ruim, vai ficar tudo, aí você vai ficando, ai meu Deus, será que eu vou ficar aqui? Que tá será bom, que vai dar certo? Entendeu? Então eu acho que é uma decisão mesmo. Nas aulas lá das redes sociais, a gente vê o perfil de cada um. Não tem um advogado, porque ela é um advogado assim, extraordinário. Fala, assiste isso. Assiste esse tipo de seriado. Então, você acredita que esse tipo, a Sheila principalmente, né? O que você assiste, o que você convive, influencia exatamente a sua vida. Certeza. E por isso é que eu uso muitos filmes para os meus clientes poderem ter uma noção do que eu estou querendo mostrar para eles. E é uma forma lúdica também de eu tocar num assunto nevrálgico, vai doer, mas quando ele vê que é o outro que está vivendo, fala, eu faço isso aí. Falo, faz. Que a gente às vezes se vê no filme, né? Exatamente, essa é a ideia. É um exemplo, né? E eu acho que às vezes a grande chave é você, principalmente quando você lida com casais, assim, e na minha prática, às vezes eles chegam, né, com a esposa, ou chega com o marido, é eu falar para paciente, vamos tirar o holofote dele e vamos colocar em você, porque a gente tem, quando a gente não tem autoconhecimento, eu acho que é difícil você ter autorresponsabilidade. Então você fica o tempo todo cobrando do outro uma atitude que nem você toma. Então eu falo, muda você, que o ambiente vai mudar. Então, assim, eu acredito muito no exemplo. Eu falei assim, então, a sua prática não está condizente com o seu discurso. Não adianta você ficar falando assim, então, não vou tomar refrigerante, não é para você tomar refrigerante que tem açúcar. E aí você tá lá tomando entendeu? Então, eu acho que isso é muito, as pessoas precisam entender isso.
para de focar muito no outro e muda você. Então, isso é legal, porque tem muita gente, e você sabe disso, que as pessoas falam assim, não, Sheila, eu tenho isso mesmo. Não, eu preciso melhorar. Tem muita gente que toma consciência. Isso é muito legal. Só que tem um delay entre tomar consciência e mudar o comportamento. O homem, que é difícil, né? É difícil. O homem, eu não gosto da palavra difícil, é trabalhoso, mas é fácil. Porque você tem que treinar. Porque nem todo mundo está disposto a treinar, de fazer esse esforço. Porque o homem é assim. Olha pra você ver que engraçado na terapia. O homem, quando ele entende, ele muda bem rápido. A mulher entende logo no começo. Você vê que coisa, mas né? ela demora mais, sabe? Ela fica assim, mas será? E se... Ela vai dando enrolation. Mas quando ela muda... E aí faz uma diferença enorme no lar, na família. Porque o homem, assim, é muito mais... ele é muito mais simples. O funcionamento dele é mais simples. A gente deixa o homem ser a cabeça do casal e a gente é o pescoço. Mas se você pensar, o pescoço só vira para... A cabeça só vira para onde o pescoço quer. A gente leva o homem. Só que não estou falando aqui com deboche, nem querendo dar uma de gostosa, nem nada. É verdade, a mulher tem essa habilidade. O cara acaba fazendo tudo que você quer. Mas você tem que ter habilidade, tato, amorosidade. Porque a maioria dos homens fala assim, eu não quero perder minha namorada. Eu quero a minha namorada, aquela que eu namorei. Agora, essa minha esposa, ela tá muito chata, Sheila. Eu quero a minha namorada. Mas eu brinco que... O que o homem quer quando ele casa? Paz. Cara, ele nunca mais vai ter. Quando ele quiser comprar um carro, você tem que falar, que legal. Né? Vou perguntar pro seu esposo. Não, lá em casa é diferente, porque eu tô terapeutizada. E assim, o seu esposo também é médico. Sim. E vocês acabam tendo, né, ouvindo, escutando e vivenciando muito o problema dos outros, né? Como que é em casa isso? Pra tirar isso é complexo. Muito. Então, nós nos conhecemos há muito tempo. Então, quando a gente decidiu fazer oncologia, a nossa vida mudou muito, porque nós lidávamos com muitas doenças que resolviam rápido. Uma pneumonia sai, uma infecção urinária sai, de repente a gente foi lidar com um paciente crônico, um paciente com câncer, que nem sempre o desfecho dele é o mais agradável, como, por exemplo, a infecção urinária. Então, a gente começou todo dia a chegar em casa e dividir as histórias que a gente vivia. E eram histórias muito tristes. Então, a gente já chegava sobrecarregado de uma rotina e dividia aquilo. E aí chegou um momento que aquilo estava tão pesado que nós sentamos e decidimos. Quando a gente chegar em casa, a gente não vai mais falar de trabalho. Confesso que é muito difícil, porque eu preciso falar. Então, eu tenho necessidade. E eu amo o que eu faço. Então, assim, então só você fala e ele só Exato. escuta. E às vezes ele finge que escuta. E tá tudo bem. Ele tá aqui, né? Tem que se defender. E contar as histórias das minhas pacientes, pra mim, é enriquecedor. Porque, assim, elas me ensinam muito. Porque são pessoas, são exemplos de vida. Então, assim, eu amadureço com elas. Eu falo que elas vivem coisas que eu não quero viver. Então, assim, é um aprendizado diário. E às vezes eu chego, assim, em êxtase para contar tudo que eu vivo. Porque, ao mesmo tempo que é trágico, eu mudo muito a vida delas. Então, assim, é muita mudança, é muita riqueza naquela convivência, naquela troca. Então, assim, hoje, a gente opta por contar mais as coisas boas. Porque se for dividir mesmo, que é pesado, fica muito pesado. Porque a gente acorda, vai junto pro trabalho, trabalha junto, volta do trabalho junto. Então, porque senão a gente fica naquele home office, a gente não sai, entende? Então, a gente tem que parar e ter um stop. Então, chegamos aqui, agora somos família. Porque senão o trabalho não para. Isso porque a gente vive a questão de responder paciente à noite e tudo. Então é difícil. Mas a gente já lida bem com isso, porque já tem muito tempo. Ainda tem uma coisa legal, assim, que cada paciente é como se fosse um novo trabalho. Isso então, é bom, né? A gente sai de um trabalho para o outro trabalho de hora em hora, mais ou menos, entendeu? Então, não é como você trabalhar numa empresa o dia todo e estar o dia inteiro falando sobre aquele mesmo assunto. Isso é enriquecedor. Mas para fechar, que eu acho que é importante, o que eu gostaria de deixar aqui? As pessoas precisam entender os padrões nocivos que atrapalham os relacionamentos. Por exemplo, esse que você acabou de falar da comunicação, como que o casal combina de comunicar ou não sobre o trabalho à noite? Aí você falou assim, nós combinamos. Como é que combina? Porque às vezes um quer e o outro não quer. Isso aí é uma das coisas que acontece muito lá. Um quer ter filho, o outro não quer ter filho. Um quer morar fora, o outro não quer morar. Um quer parar de usar droga porque usava a vida inteira, o outro não quer. Tudo isso acontece, entendeu? E como fazer essa negociação? E aí eu falo, por favor, escreve
Escreve o que está acima e abaixo do seu limite de É que tolerância. às vezes não aceita, você vai cedendo, Você vai cedendo, você vai negociando. Eu acho que são propósitos, na minha Quando opinião. o casal não certeza. acha que é uma disputa de poder. Entendeu? Eu faço até assim, com aquela... Aquele símbolo, né? que é como é que chama? Queda de braço. Quando não é uma disputa de poder, assim. Ah, não, Sheila, eu não vou fazer isso não, porque agora ela quer mudar minha vida. Eu era assim, sempre fui assim, agora só porque eu casei eu tenho que mudar de vida? E aí começa a discussão de novo. E as pessoas acham que dialogar é dar sermão, é falar, é pedir o nome de Deus. Meu Deus, me ajuda. Ou então é assim, vou chamar sua mãe aqui. Sua mãe sabe, ela viu, ela estava aqui. Fica chamando terceiros, sabe? Ou então fica usando palavras como sempre, nunca. Você sempre foi assim, nunca me deu atenção, entendeu? E o cara fala, nunca? Aí ele vai... Como assim? Como assim? Aí pronto, fica uma conversa que é... Não é saudável, né? Não, é absolutamente sem propósito. Eles estão brigando há 20 minutos, eu pergunto, vocês estão brigando sobre o quê? Eles falam, não sei, a gente esqueceu qual foi E isso o faz motivo. adoecer os pacientes. Faz, claro. Eu falo assim, ó, eu hoje, com o tempo que eu tenho de casado, eu vejo que o casamento é uma empresa. Que duas pessoas têm que decidir que essa empresa vai dar certo. E tem que descobrir quem E é o ela tem- financeiro da empresa. E ela tem que ter missão, tem que ter valor, sabe? Tem que ter visão. Tem. Então, aonde que você quer estar daqui a 5 anos? Aonde que você quer estar daqui a 10 anos? Então, tem que ser um acordo. As pessoas precisam se comunicar de forma clara. Não, eu não quero ter filho. Então, eu acho que eu quero muito ser mãe, eu não quero ter filho. Então, você não devia ter casado com essa pessoa. Ou, não, tá tudo bem, eu abrir mão disso para ficar com você. Então, eu acho que tem que ser um discurso claro. Mas, mais uma vez, eu acho que é difícil. Às vezes, nem todo mundo consegue se expressar de forma clara. Porque nem Acaba todo se anulando, né? Aí vem as Exato. mágoas, né? E acho que essas mágoas acabam... E às vezes, pra mulher em especial, eu acho que as mulheres, elas querem às vezes tanto casar, tanto que elas aceitam qualquer coisa, achando que vai mudar o marido. E depois Achando que que vai casa, mudar. não vai mudar. Não A pessoa vai é mudar. aquela, ela só muda se ela quiser. Não é você que faz com que ela mude. Então, eu acho que você tem que entender quem foi que você escolheu. Não é aquela pessoa que você idealizou. Não, você casou com um sapo, ele não vai virar príncipe. Não tem acordo. Então, eu acho que isso é importante. Tem que aceitar. E pra gente fechar esse bate-papo bem, eu tenho que marcar outros, hein, Sheila? Eu acho É também. muito tem conteúdo, muito né? conteúdo. Eu pensei em 10 coisas aqui. E assim, Vários eu insights. tava tentando encaixar alguma coisa que eu vivenciei. Eu conheci um amigo meu, Guilherme. Guilherme, ele é um exemplo de alegria, assim. Eu aprendi muito. E assim, a gente trabalhando, a gente aprende muito. Muito, muito. Às vezes, tantos pacientes que te ensinam, tantos clientes que você Muito. aprende, Sem tantas dúvida. pessoas que estão numa fase que dá uma vida. E eu achei o exemplo dele, porque ele veio morar em Brasília, ele separou e veio morar em Brasília, veio trabalhar aqui comigo e tal. E aí descobriu que tava com câncer. E a gente abriu o resultado juntos, né? Falou, cara, aí ele pegou e abriu. Aí, positivo. É, maligno ainda. E eu, meu Deus. E eu aqui, né? E ele lá, naquele negócio, eu falei, como assim, cara? E aí, e tá assim, proliferando, alguma coisa assim que tava escrito. E marcou lá, e ele feliz da vida, né? Falou, não, você vai dar certo, é nada, porque assim, foi um câncer na tireoide. E aí eu falei, cara, não sei nem como falar. E fiquei, foi uma coisa que eu sou um cara animado, eu tento colocar as pessoas, mas eu fiquei ali, não sei o que fazer. Estático. E aí cheguei no apartamento dele, tava pintando a parede de outra cor. Aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou, não, eu gosto dessa cor aqui. Ele queria Aí, mudar. Eu queria mudar, Queria mudou. mudar o astral, assim. Aí envolve o seu psicológico, Aham. envolve a sua parte, que é a parte física, né? E envolve a sua parte, que é o design. Então, às vezes, uma cor, uma ideia. Por isso que as pessoas falam assim, ó, vou mudar a cor do cabelo. Vou mudar, sei lá, às vezes até para agradar o esposo, para agradar a esposa. Sim. Então, nesse sentido, como que o conteúdo é muito multidisciplinar, é muito interoperável. Sem Então, dúvida. ninguém consegue construir, por exemplo, um paciente curado sem ela, sem as outras partes, às vezes o bom dia do padeiro, às vezes então, é tudo muito junto, né? Porque a gente pensa que a sociedade, ela é uma coisa unida. As redes sociais, elas transformaram, assim, coisas extraordinárias. Tipo assim, não tem mais aquela frase assim, faz muito tempo que eu não vejo uma pessoa querida. Não tem mais isso. Você conversa todo dia, independentemente da distância. Só que a pessoa que tá ao seu lado, ela tá mais distante. Isso Exatamente. realmente é uma Isso coisa... acabou.
Isso acabou. Então, eu queria deixar marcado já um outro bate-papo, porque é muito conteúdo, né? E depois vamos trazer o seu esposo também aqui, porque assim, esse menino não é médico, não. Ele é empresário. Eu tô na dúvida, quando o pessoal pergunta qual a profissão dele, então, eu não sei. Ele é médico, ele é polivalente. Ele é o máximo. Gente, obrigada por terem vindo aqui comigo, adorei. A gente é que agradece. Nossa, deliciosa aqui. Pra gente terminar, Sibeli, se você tivesse deixar uma mensagem para as pessoas, né, para resumir o seu trabalho com felicidade, o que você falaria pro pessoal? Eu acho que, assim, independente do tamanho do projeto, eu acho que a gente tem que planejar e colocar muito amor em cada espaço. Porque eu acho que uma casa organizada, né, como a Sheila falou, essa parte de organização tem a ver com a parte de decoração, né, com tudo em ordem, a vida flui mais, você fica com vontade de voltar para casa, você tem vontade de receber os amigos. Eu acho que isso é uma coisa bacana, entendeu? Você ter uma casa onde você se sinta feliz ali dentro. Então é isso. Mesmo que seja pequeno o seu apartamento, o seu escritório, eu acho que vale a pena contratar um profissional e deixar a casa com a sua cara, com a sua essência. Com a sua identidade, com a sua identidade. Isso aí. Rafaela, né, se você deixasse uma mensagem final para as pessoas que você atende, né, as pessoas que são carentes, muito carentes de saúde, né, que é o mais impactante, o que você falaria agora, assim? Eu trato doença, então eu falo que o meu sonho é mostrar para as pessoas que elas não precisam adoecer, elas precisam cuidar muito antes disso acontecer. Então eu acho que tudo na vida é uma decisão, e eu falo para os indivíduos, vocês precisam ser prioridades, então você precisa priorizar a sua saúde física e mental. Então as pessoas precisam parar, desacelerar, ter autoconhecimento, para elas poderem decidir viver mais e melhor. Hoje as pessoas têm urgência em tudo, menos em cuidar de si mesmas. Então eu acho que a gente parar e cuidar de si é premissa básica. Porque as pessoas cuidam muito do trabalho, do marido, do filho, e esquecem, sabe, de si mesmos. Então, eu acho que o autocuidado, o autoconhecimento, eu acho que é a base principal para você ter saúde a longo prazo. E para terminar, né, quero agradecer de coração a Sheila. Sheila, você conectou muita gente, né? A ideia de conexão, a ideia de trazer... É um network que, de uma certa forma, traz uma coisa muito boa, né? São pessoas do bem, pessoas que estão com um propósito. Exato. E, independentemente da sua classe social, do seu financeiro, né, eu acho que a gente consegue construir isso. Eu queria que você deixasse seu ultimato aí e já deixar marcado para o próximo podcast. Certeza. Hoje eu tenho certeza absoluta que a minha missão de vida é ensinar as pessoas a se relacionarem. Porque, assim, dizem que a gente ensina o que a gente precisa aprender. Então, eu aprendi ao longo da minha vida a relacionar de uma maneira leve. Fiquei tão feliz o dia que você falou para mim que você tinha percebido isso. Eu quero que as pessoas aprendam isso, porque eu sei que vai trazer mais alegria, mais saúde, mais conexão entre as pessoas. Então, esse convite fica estendido aqui a outros encontros, porque eu quero que a gente ajude as pessoas. E aí eu conectei com vocês, porque são pessoas que ajudam pessoas. É isso que eu quero. Perfeito. Então é isso. Finalizamos.